Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a derivada da função f de x igual a 2x ao cubo menos 4x² sobre 3x à quinta mais x ao quadrado, pelo método que melhor lhe convier. Bem, a nossa função f de x, que é igual a 2x ao cubo menos 4x² sobre 3x à quinta e mais x ao quadrado, nós temos duas expressões, uma no numerador e uma no denominador, em que nós podemos chamar de u sobre v. Para poder realizar a derivada, nós vamos recordar aqui algumas derivadas que podem nos auxiliar. Quais sejam? Nós temos a derivada principal, que é a da função u sobre a função v, que vai ser representada por u'v menos v'u sobre v ao quadrado. Nós temos também a derivada de uma constante que pode ser utilizada, que aqui é zero, a derivada de x, que vale 1, a derivada de x elevado a n, que será dado por nx elevado a n menos 1. E aquela também em que nós temos a derivada de uma constante vezes uma função, cujo resultado será a constante vezes a derivada de uma função. Claro que nós temos que lembrar também que a soma de duas ou mais derivadas, ou melhor, de duas ou mais funções, será, no caso da derivada, igual à soma de duas ou mais derivadas dessas funções. Então, nós vamos lá, realizar a derivação. No primeiro momento, vamos destacar aqui a derivada da função principal, que vai ser a da u sobre v, e que vamos representar por f' de x igual a u'v menos v'u sobre v ao quadrado. Então, já começando a realizar a derivação, nós vamos ter f' de x, que vai ser igual. A função u' não conhecemos, mas a v nós sabemos quem é. Nesse contexto, 3x à quinta mais x ao quadrado. E menos a função v', que não sabemos quem é, mas conhecemos a função u, que é dada pelo numerador da função original, ou seja, 2x ao cubo menos 4x ao quadrado. E toda a expressão dividida por v ao quadrado, ou seja, 3x à quinta mais x ao quadrado. Agora nós vamos em busca das derivadas u' e v' necessárias para podermos continuar a nossa derivação. Então, nós já sabemos que a função u é representada por 2x ao cubo menos 4x ao quadrado. Sua derivada u', então, vai ser escrita como? Lembre que nós vimos agora há pouco algumas derivadas que serão interessantes e importantes para nós. Numa delas, nós temos a seguinte expressão: y, que é igual a u mais v. Sua derivada y' será u' mais v'. Portanto, nós temos aqui uma soma ou uma subtração que podem obedecer a essa derivada. Uma outra nos diz o seguinte, que se y for igual, vamos fazer a junção de duas derivadas, de k vezes x elevado a n. Sua derivada, então, y' pode ser expressa por n vezes k vezes x elevado a n menos 1. E é o contexto em que nós estamos inseridos. Nós temos o expoente 3 que vamos multiplicar pelo 2, ou seja, nós temos aqui o n vezes a expressão k, 2 vezes 3, 6, vezes x elevado a n menos 1, ou seja, 3 menos 1, que é 2, menos 2 vezes 4, 8x elevado a 2 menos 1, que é 1 mesmo. Então, aqui nós temos a u' agora expressa. Temos também a função v, que é representada por 3x à quinta mais x ao quadrado. Sua derivada será v', nos mesmos moldes da derivada anterior, será representado por 5 vezes 3, 15. X elevado a 5 menos 1, que é 4, mais a derivada de x ao quadrado, que vai ser 2 vezes x elevado a 1. Muito bem, agora vamos realizar as substituições. Na derivada principal, f' de x vai ser igual a u' agora é conhecida. Nós sabemos ser
6x² menos 8x. Então, toda essa expressão aqui é o linha. Vezes a função v, que já escrevemos anteriormente, dada por 3x² mais x², menos v', que agora também é conhecida, nós sabemos ser 15x² mais 2x. E vezes a função u, que já havíamos escrito, ou seja, 2x³ menos 4x². Tudo dividido por... E note que no denominador nós temos aqui uma expressão, um binômio que está sendo elevado ao quadrado. Podemos recordar aqui um produto notável em que nós temos esse binômio a mais b ao quadrado, cujo desenvolvimento pode ser representado pelo quadrado do primeiro número, mais 2 vezes o primeiro número vezes o segundo número, mais o segundo número ao quadrado. Vamos desenvolver isto aqui, então. Nós temos o primeiro número ao quadrado, 3x² ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro número, 3x², vezes o segundo número, que é x², e mais o segundo número ao quadrado, ou seja, x² ao quadrado. Agora o que nós vamos fazer é o desenvolvimento de todo o numerador e de algumas parcelas do denominador. Então, f' de x será representado por... Ao se fazer tais representações, obteremos... Vejam só, nós vamos distribuir aqui 6x² por 3x². Como consequência, 6 vezes 3, 18. x² vezes x² será x⁻². Ou seja, mantemos a base x, somamos os expoentes 5 e 2. Faremos 6x² vezes o x². Então, nós vamos ter mais 6x elevado a 2. Mais 2, 6x². Continuando, menos 8 vezes 3, menos 24. X vezes x⁻, x⁻². Continuando mais um pouquinho, 8 que multiplica x² será menos 8x². E aí nós temos o desenvolvimento da primeira parcela no numerador. Menos, e agora vamos para o desenvolvimento da segunda parcela. 15x² vezes 2 resultará em 30x². 15x² vezes 4 resultará menos 60x². 2x que multiplica x, 2x² será mais 4x². Finalmente, 2x que multiplica menos 4x² será menos 8x². E toda expressão dividida por... Simplificaremos, já o que é possível no denominador. 3x² será 3² e x² ou seja, 9x elevado a 5 vezes 2, 10. Mais 2 vezes 3, 6. x² vezes x² x⁻². E mais x² resultará em x². No numerador, nós temos também mais simplificações possíveis. Vamos ver se conseguimos realizá-las. Só melhorando aqui a forma de escrita. Vamos ver onde é que nós vamos chegar com essas simplificações. Então, ampliando um pouquinho o nosso espaço aqui, nós teremos a f', vamos só ajustar aqui o espaço, f' de x, que vai ser igual a... Toda a primeira parte nós vamos repetir, mas talvez organizando um pouco a expressão, que é esta parte aqui. Então, escrevendo 18x⁻, menos 24x⁻, mais 6x² e menos 8x². E nós temos também, da segunda parcela, que é toda essa expressão aqui, a distribuição do sinal negativo. Menos e mais, menos 30x⁻. Menos e menos, mais 60x⁻. Menos e mais, menos 4x².
e menos, mais 8x ao cubo. No denominador, nós só vamos repetir toda a expressão já destacada. Ou seja, nós temos aqui, então, 9x à décima, mais 6x à sétima, e mais o x à quarta. No numerador, o que for possível de ser simplificado, nós vamos fazer. Então, nós temos 18x à sétima, menos 30x à sétima, que resultará em menos 12x à sétima. Então, já simplificamos uma das parcelas. Nós temos 24x à sexta, negativo, mais 60x à sexta. Então, como nós temos 24 negativo mais 60, resultará em mais 36x à sexta. Então, aqui também já simplificamos. Nós temos 6x à quarta, com menos 4x à quarta, resultará em mais 2x à quarta. E, finalmente, nós ainda temos aqui expresso o 8x ao cubo negativo com o 8x ao cubo positivo. Então, simplificando toda essa expressão, resultará em 0. E dividido por... Então, nós vamos ver que no denominador nós ainda temos o 9x à décima, mais 6x à sétima e mais o x à quarta. Ainda existe uma simplificação possível aqui. Nós podemos dividir numerador por x à quarta e denominador por x à quarta. Vamos ver como que resultará tal simplificação. Então, nós vamos ter menos 12x à sétima dividido por x à quarta, mais 36x à sexta sobre x à quarta, e mais 2x à quarta sobre x à quarta. No denominador, também 9x à décima, dividido por x à quarta, mais 6x à sétima, dividido por x à quarta. E, finalmente, mais x à quarta, dividido por x à quarta. Então, realizando as simplificações finais, obteremos f' de x, que vai ser igual a... Então, vamos só destacar aqui. Mais um pouquinho. Então, voltando. 12x à sétima dividido por x à quarta resultará em menos 12x. Mantemos a base x, subtraímos os expoentes. 7 menos 4 será 3. Mais 36. X à sexta dividido por x à quarta resultará em x ao quadrado. E mais x à quarta com x à quarta, simplificando, resultará no número 2. No denominador, nós temos x à décima dividido por x à quarta, 9x à sexta, mais x à sétima por x à quarta, 6x ao cubo. Lembrando que estamos diminuindo o 7 do 4, ou o 4 do 7, e antes o 4 do 10. Finalmente, x à quarta dividido por x à quarta resultará no número 1. E aqui nós já temos, então, a nossa derivada final, representada por menos 12x ao cubo, mais 36x quadrado, mais 2, sobre 9x à sexta, mais 6x ao cubo, mais 1. Vamos escrever, então, essa forma final aqui. Então, podemos dizer que a derivada da função expressa no início do enunciado vai ser dada por f' de x, que é igual a... Vamos escrevê-la aqui, então. Menos 12x ao cubo, mais 36x ao quadrado, e mais o número 2, dividido por 9x à sexta, mais 6x ao cubo, e mais o número 1. Antes de concluirmos, cabe salientar o seguinte: especificamente nesta função, nós poderíamos ter realizado a simplificação no início, antes de realizar todo este trabalho, porque ela nos permite. E nós teríamos tido, com alguma probabilidade de acerto, menos trabalho do que tivemos agora. Mas isso só é possível nesta função porque ela nos permitiria a simplificação inicial. Em outros casos, possivelmente nós tivéssemos que trabalhar do mesmo modo que fizemos agora. Ok, galera? Então, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom.
muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!